Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 15. Ai das cidades impenitentes! Em seguida, passou Jesus a exprobar as cidades em que operara a maior parte dos seus prodígios, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os prodígios que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido em hábito de penitente e cinza. Eu vos digo, porém, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até ao céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os prodígios que em ti se fizeram, ela teria permanecido até ao dia de hoje. Eu vos digo, pois, que menos rigor haverá no dia de juízo para a terra de Sodoma do que para ti. Número 152. Estas palavras de Jesus se referem ao estado dos espíritos encarnados naquela época. Penitência significa arrependimento. Quando diz que Tiro e Sidom teriam feito penitência, cobrindo-se de cilícios e de cinzas, se houveram visto os milagres que se operaram em Corazim e Betsaida, Jesus se serve de imagens materiais, apropriadas como sempre aos espíritos do tempo. A penitência do espírito consiste no causticante remorso de suas faltas e na expiação que se lhe segue. Mas tudo na ordem moral. Porventura, fora possível conseguir que seres materiais, como eram até mesmo os primeiros adeptos do cristianismo, compreendessem que a penitência moral basta para o resgate das faltas perante a justiça de Deus? Nas suas transgressões, eles não viam mais do que o ato material. Conseguintemente, não podiam admitir uma reparação que não fosse material. Apreciai de outra maneira as coisas, ó bem-amados. Procurai o ato espiritual, penitenciai-vos dele e de futuro não praticareis mais ato material algum capaz de ofender o Senhor. Domine o espírito em vós o corpo, que a carne subjugada se tornará instrumento obediente, próprio a efetuar com maior presteza e maior facilidade a purificação espiritual. Jesus declara que os habitantes de Tiro e de Sidom serão tratados com menos rigor do que os de Corazim e de Betsaida, porque a estes a luz foi trazida e eles a recusaram. A terra de Sodoma, disse igualmente Jesus, será tratada com menos rigor do que Cafarnaum. É que em Sodoma os crimes tinham principalmente por origem o rebaixamento da matéria, ao passo que os de Cafarnaum se originavam da revolta do espírito. Fazendo aquela distinção entre Sodoma e Cafarnaum, queria Jesus que os homens compreendessem que de todos os crimes passíveis de castigo, os mais graves são os que a inteligência comete.
conhecendo o Senhor as fraquezas da vossa matéria, não pune os seus arrastamentos, senão quando o Espírito participa deles conscientemente. Cafarnaum recebera a luz, fora testemunha dos milagres, e orgulhosa tudo rejeitara. Entretanto, Sodoma, atascada no lodaçal da matéria, talvez houvera saído da cloaca imunda das paixões grosseiras se ouvira a palavra do Mestre. Talvez, se vira os milagres, houvera aceitado a luz, escutado a voz do arrependimento e renunciado a seus crimes, dando ao espírito o predomínio sobre os instintos brutais. Não vos admireis de que Jesus tenha usado do termo talvez, quando ao falar de Sodoma disse, talvez que esta ainda hoje subsistisse. Sem dúvida alguma, estando em relação constante e direta com Deus, ele, como sabeis, tinha a presciência do futuro e bem assim o conhecimento do passado. Dizia talvez, porque não convinha que falasse aos homens de modo preciso dos atos daquele que nenhuma criatura humana pode sondar. Era mister, também o sabeis e não o percais de vista, que como sucedia, Jesus passasse então entre os homens, entre os hebreus, por um homem igual a eles, e sendo assim, não podia apresentar-se-lhes como conhecedor do juízo de Deus. Exprimindo-se relativamente a Cafarnaum desta maneira: tu que te elevaste até ao céu, isto é, tu que foste inundada de luz e que orgulhosa a rejeitaste, submergirás no inferno. Usava Jesus de expressões e linguagem apropriadas à inteligência de seus ouvintes. Por inferno, designava veladamente as penas que os espíritos culpados sofrem, primeiro na erraticidade e depois reencarnando na terra ou em mundos inferiores de provações e expiação. O inferno, já o temos dito, é a consciência do culpado e o lugar, qualquer que este seja, onde expia suas faltas. Não se trata de espaço limitado. O lugar, seja qual for, que o espírito sofredor ocupe quando na erraticidade, é bem o que ainda chamais e Jesus alegoricamente chamava inferno, pois que em tal lugar o espírito se acha presa de contínuas torturas. Também o espírito encarnado se acha realmente no inferno, quando metido na prisão de carne em mundos inferiores, passa por provações, por sofrimentos ou torturas físicas e morais, por expiações que constituem a pena secreta da sua encarnação precedente, a pena correspondente ao que lhe cumpre ainda reparar, tendo em vista suas existências anteriores. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.